Me confirmam se está passando áudio, por favor. Olá a todos, meu nome é Luan Bernardelli, sou Sim. professor da Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com as alunas do mestrado profissional em Administração Pública, Profiap, Kênia Rodrigues e Andrade e Cristiane Helena Tomás de Oliveira, e também justamente com o professor do Profiap, professor Gustavo Henrique Petean. Artigo cujo título é Desempenho Acadêmico entre Cotistas e Não Cotistas, uma revisão bibliográfica e sistemática, né? Sendo apresentado no CMEAD de 2024, na área de ensino e pesquisa em administração. O objetivo desse trabalho é analisar o desempenho acadêmico dos alunos que ingressaram por ações afirmativas em comparação com os alunos de ampla concorrência. Para alcançar esse objetivo, foram utilizados análises quantitativas e qualitativas. Em relação à análise qualitativa, foi utilizado uma pesquisa sistemática, bibliográfica, cujos critérios de inclusão foram os registros de 2000, entre 2006 e 2023, estudos que continham no resumo palavras-chave desempenho dos cotistas. Os critérios de exclusão foram publicações referentes ao desempenho dos alunos cotistas e não cotistas no âmbito internacional, registros em inglês sem relação direta com o tema, registros com resumo sem relação com o tema, registros em trabalhos que não seja artigos e artigos duplicados. O diagrama de prisma mostra um pouco desse processo de seleção. Então, os artigos eles foram selecionados no Web of Science, com as palavras desempenho dos cotistas nos idiomas inglês e português no período de 2006 a 2023. 30 registros eles foram excluídos por estarem duplicados. 20 registros foram excluídos com resumo sem relação com o desempenho dos cotistas. E 11 artigos foram excluídos devido a registros com resumo relacionado às ações afirmativas, mas sem a comparação do desempenho. Finalizando, então, 32 registros, mas 4 excluídos devido a serem dissertações e 4 em inglês sem relação com o tema, finalizando, então, uma amostra de 24 artigos científicos analisados. Em relação aos procedimentos metodológicos da análise quantitativa, foram utilizados microdados do ENAD de 2018, então a nível de estudante. Em 2018, o exame ele foi aplicado, então, para os cursos de ciências sociais aplicadas, é, e áreas afins. Foram considerados, então, 485.509 estudantes para todas as variáveis, contudo, 25.811 estudantes não tinham notas nas provas, por não comparecerem ou por terem sido notas anuladas. Dessa forma, os dados relativos às notas de essa análise de desempenho, esses dados, eles representam, então, 459.698 estudantes, e observa-se que destes, apenas 21,68% ingressaram nos cursos via políticas de ações afirmativas ou inclusão social. Dos resultados da análise qualitativa, nota-se que dos 24 artigos analisados, 15 apontam que não há diferença estatisticamente significativa entre os cotistas e não cotistas. 6 apontam que os cotistas têm desempenho inferior e um que o desempenho é superior. Da análise quantitativa, essa análise ela foi dividida, essa análise de desempenho, em diferentes notas dos estudantes, nota geral,
nota de fundamentos específicos e notas de fundamentos gerais, e também os alunos eles foram separados em instituições públicas e privadas. Ao observar a instituição pública, nota-se que não há diferença estatisticamente significativa entre as notas do conhecimento específico, tanto da prova objetiva quanto discursiva, dos alunos de instituições públicas. Mas, quando se observa as notas dos fundamentos gerais, essa diferença ela é estatisticamente significativa e a nota média dos alunos ingressantes via ampla concorrência é superior. Já nas instituições privadas, todas as notas elas apresentam uma diferença estatisticamente significativa, sendo a nota maior para os alunos ingressantes via ações afirmativas. Uma análise mais detalhada das possíveis razões com base na literatura aponta para as seguintes explicações. Alunos ingressantes via ampla concorrência, eles necessitam de maior preparo prévio no que diz respeito ao ingresso nas instituições públicas. Isso pode explicar essa diferença entre a nota do componente de fundamentos gerais. Cotistas e instituições particulares podem utilizar as bolsas para estudarem mais. Então, essas bolsas destinadas aos cotistas das instituições particulares pode fornecer uma necessidade menor de trabalhar ou de ocupação de seu tempo, podendo fazer com que eles estudem mais e, portanto, tenham um melhor desempenho em seu curso. O ingresso via ampla concorrência nas instituições particulares não costuma ser tão competitivo, o que dificulta uma melhor seleção, acabando gerando, então, notas inferiores aí nos componentes, tanto específicos quanto ampla concorrência, mas em especial, devido a esse processo de seleção, no componente de fundamentos gerais. Cotistas de instituições particulares podem perder esse benefício caso não alcancem níveis de rendimento. Então, a diferença no tratamento das ações afirmativas entre a instituição pública e privada também pode gerar essa diferença. Então, das considerações finais, né, os resultados são mistos na literatura acadêmica quando a gente olha, e esses resultados eles podem advir de inúmeras questões, até mesmo da diferença entre o ensino público e privado, né? A diferença do tratamento, como que as instituições públicas tratam esse aluno cotista em relação às instituições privadas, né? Conforme foi constatado na análise do ENAD de 2018, os discentes de ações afirmativas nas universidades públicas apresentaram uma menor nota comparado com os discentes de ampla concorrência, principalmente no quesito de fundamentos gerais. No entanto, o comportamento é oposto nas instituições privadas. Embora esse trabalho apresente resultados relevantes para o avanço da temática, faz-se necessário expandir o escopo dessa análise, talvez analisando também outras áreas do conhecimento. Nesse caso, sugere-se novos estudos a serem realizados, mantendo essa análise separada em instituições públicas e privadas, mas com novos bancos de dados e novos modelos econométricos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Luan. Agora a gente vai ao próximo, acho que é a Bárbara, né? Bárbara, a Poliana não está presente. Não, professora, ela Tá. não pôde estar presente. Vou compartilhar minha tela. Bom, pessoal, estamos aqui para apresentar o trabalho que desenvolvemos. Ele é intitulado como A Violência Travestida faz seu trotuar, uma análise da violência simbólica bourdieusiana nas relações de orientação na pós-graduação em administração. E ele foi desenvolvido por mim, Poliana Torres, e pela minha colega Bárbara Barros. Bom, neste artigo, nós partimos da concepção de que a violência ela não está associada apenas à sua dimensão física ou material.
há uma nuance sutil e muitas vezes imperceptível da violência, designada por Bourdieu de violência simbólica, que é manifestada por meio da imposição de um poder que também se reveste de especificidades pouco visíveis, porque ele é perpetrado mediante formas legitimadas de conhecimento, comportamentos, valores ou divisões de mundo que são dadas como legítimas. Esse poder, ainda que ele não seja manifestado fisicamente, ele é igualmente danoso, pois ele opera por meio de símbolos e normas que moldam e restringem possibilidades coletivas de atuação e existência. Então, pensando a orientação acadêmica nesse contexto, as dinâmicas hierárquicas subjacentes às relações de orientação, elas têm refletido formas de manifestação do poder e violência simbólica entre orientadores e orientandos. Então, no sentido de trazer à luz esse problema, o objetivo deste artigo foi compreender como é que a violência simbólica burguesiana é exercida nas relações de orientação na pós-graduação em administração no Brasil, tendo como referência a voz ou as percepções, né, ou a percepção do orientando. Então, este artigo ele fornece uma análise crítica e reflexiva das relações de orientação, ao analisá-las a partir de uma lente teórica, e com isso se torna útil para esclarecer e conscientizar orientadores e orientandos sobre formas sutis de violência presentes nas relações de orientação, propondo uma reflexão acerca de mudanças necessárias nas estruturas de poder dessas relações, o que pode ajudar a mitigar os seus efeitos e a combatê-la. Quanto à fundamentação teórica, nós nos propomos a refletir nesse artigo, a partir da caracterização de Bourdieu do campo acadêmico como um espaço de relações de força e de dominação, a possibilidade de a relação entre orientador e orientando ser permeada pelo poder simbólico do orientador, que o manifesta no sentido de conservar o seu poder ou posição no campo e de contribuir para a perpetuação dessa relação. Isso porque o orientador ele detém um nível de capital suficiente para ocupar uma posição dominante na relação com o orientando, que reconhece a sua autoridade e superioridade, amplificada pelo fato dele ser portador de conhecimentos que o orientando ele não possui. Então, sendo manifesto esse poder do orientador, a relação orientador-orientando ela pode ser perpassada pela violência simbólica burguesiana. Então, quanto aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa é produto de uma dissertação de mestrado e de uma tese de doutorado envolvendo o mesmo método, qual seja as entrevistas online de história oral, e envolvendo também o mesmo perfil de participantes, que são estudantes de pós-graduação em administração. Participaram dessa pesquisa 10 estudantes, sendo 7 homens e 2 mulheres de pós-graduação de cursos de mestrado e doutorado em administração no Brasil. O período das entrevistas foi entre o período de 2020 e 2022. O método de amostragem que nós utilizamos foi o método bola de neve, e cabe destacar aqui que a violência simbólica ela não foi o tema central das entrevistas, porém nós utilizamos fragmentos que caracterizam esse fenômeno nas histórias dos participantes para representar, ilustrar e ajudar a compreender como é que a violência simbólica é exercida nas relações entre orientadores e orientandos. E aí, finalmente, quanto à interpretação dos dados, nós fizemos uso da análise da narrativa, utilizando como subsídio teórico a praxeologia burguesiana. Então, a interpretação ela foi efetuada subsidiando-se nos indissociáveis conceitos burguesianos de campo, sendo aqui a pós-graduação entendida como um local de conflito, de capital, que determina as posições de orientadores e orientandos dentro da relação, de poder simbólico, que é um poder exercido pelos dominantes sobre os dominados, nesse caso, orientadores e orientandos, e o conceito de violência simbólica, que é aqui entendido como um produto do poder simbólico para poder investigar as relações de orientação. Bom, com relação à discussão dos resultados, a gente traz as nossas percepções a respeito da violência simbólica na relação entre orientador e orientando. E aí a gente percebeu, né, que ela se apresenta nas diferentes performances provenientes ou diretamente relacionadas à situação de orientação. Ela pode ou não ser reconhecida como uma violência, né? E reflete as dinâmicas de hierarquia, de poder e de normas culturais do ambiente acadêmico, e também de que a violência simbólica evidenciada pelas relações de poder entre orientadores e orientandos, ela está representada pela categorização aqui no nosso trabalho a partir dos seguintes tópicos. O primeiro tópico é de imposição de normas condicionantes, e que a gente traz a fala da Kalina, da estudante Kalina, para ilustrar, né, como o orientador se direcionou a ela, e ela disse que ele falou o seguinte: eu sou o seu orientador e quero que você faça porque você recebeu a bolsa e é o mínimo de retorno que você tem que dar.
E foi super violento. Então, ela reconhece, né, nessa fala, a violência praticada por ele. E aí o próprio Bourdieu ele diz que a sutileza da violência simbólica se expressa pelo despertar do medo como um símbolo do poder, que é uma espécie de violência invisível, sendo, portanto, uma violência simbólica. No segundo tópico de desqualificação do estudante, a gente traz a fala da estudante Heloísa, né, que diz que foi com uma proposta e o orientador desqualificou a pesquisa, disse que ela não estava preparada para ser doutora, né, porque ela tinha medo de encarar as coisas. Então, os orientadores, por serem portadores de conhecimentos e de uma posição institucional que os orientandos não possuem, e de capital cultural suficiente para ocupar a posição dominante em relação aos seus orientandos, eles se veem nessa posição de que supostamente, né, lhe concede esse poder para agir desqualificando o estudante. E por último, temos o tópico de ausências, que percebemos também como uma prática de violência simbólica, e a gente traz a fala da estudante Júlia, né, que exemplifica isso, e ela diz que marcava as orientações e ele desmarcava, então no processo de orientação ele era evasivo, que ela pedia algumas ajudas e ele não dava, enfim. Então, percebemos que, com foco nas atitudes do orientador, essa ausência de orientação também foi identificada como uma forma de exercício de violência simbólica, sendo a ausência um símbolo desse poder. Então, pensando a orientação acadêmica sob essa lógica das ausências, é possível inferir que um poder simbólico é exercido na relação quando o orientador, em virtude desse capital cultural, né, precisamente do seu estado ali institucionalizado, representado pelo título que detém, como o próprio Bourdieu, né, aborda, né? E da posição que este lhe confere na relação de orientação, se sente no direito de fazer uso de seu poder dentro do campo para agir de modo ausente. Então, percebemos essa ausência como expressão dessa violência simbólica, né? E como considerações finais, trazemos que essa nossa observação, né, a respeito da violência simbólica, que é expressa por formas sutis e arbitrárias de imposição de poder dos orientadores, e essas formas elas podem ou não ser reconhecidas como violência. E aí, nos nossos achados, nós percebemos que a violência simbólica foi exercida pelo medo provocado, pela indiferença na comunicação, a brutalidade nas palavras, a rudeza ou a aspereza dessa comunicação, né? No desmerecimento do orientando e até mesmo pela ausência da orientação. Então, esse estudo ele visa demonstrar como os fundamentos construídos por Bourdieu em suas obras, né, que aborda conflitos, essas relações de poder, transcendem o seu tempo e o seu lugar e se fazem presentes no campo atual da pós-graduação. É isso, pessoal. Obrigada. Agora vamos para o vídeo da Clara. Olá, eu sou Clara Braga e apresentarei o ensaio teórico Gestão de Projetos de Pesquisa, Funções e Entrega de Valor do PMO de Projetos de Pesquisa, elaborado em parceria com o professor Luiz Stefani Filho. Os projetos colaborativos de pesquisa e inovação apresentam desafios multifacetados. Expectativas de benefícios e criação de valor não se focam apenas na entrega do escopo da pesquisa, mas envolvem outras variáveis, desde a correta execução do planejamento do projeto, execução financeira, recursos humanos e financeiros envolvidos e a prestação de contas. A gestão de projetos de pesquisa difere da gestão de projetos em outros ambientes, e essas questões ainda não foram suficientemente exploradas pelos estudos empíricos. Defende-se nesse ensaio que a gestão de projetos de pesquisa está no estado inicial de maturidade, e tem características e similaridades à gestão de projetos tradicional e funcional, e tem potencial de agregar valor aos coordenadores de projetos de pesquisa. É importante destacar as diferenças da gestão de projetos de pesquisa em instituições de ensino superior e institutos de ciência e tecnologia em relação aos projetos tradicionais. Quanto ao orçamento, os projetos de pesquisa trabalham com um orçamento máximo pré-fixado, que devem ser executados conforme as regras dos patrocinadores, e não podem ser ampliados no desenvolvimento do projeto. O cronograma também é pré-definido e determinado a partir do edital, e raras vezes podem ser ampliados.
Quanto ao escopo, as pesquisas devem ter, desde o seu início, um escopo bem definido e robusto para que consigam a aprovação dos seus patrocinadores. E, por fim, é importante destacar a questão ambiental. Na gestão de projetos de pesquisa, eles concorrem com as atividades acadêmicas, que organizacionalmente são priorizadas pela gestão. Assim, esse artigo trata-se de um ensaio teórico, que, para subsidiar a discussão, analisa estudos empíricos sobre gestão de projetos, focado em projetos de pesquisa e inovação nos últimos 20 anos. Busca-se a utilização de palavras-chave como gestão de projetos de pesquisa em 4 idiomas: português, o inglês, o espanhol e o francês. Apresentamos a seguir as principais discussões. A partir da análise dos estudos empíricos nos últimos 20 anos acerca da implantação e práticas de gestão de projetos voltados para projetos de pesquisa, verifica-se que, inicialmente, que as técnicas de projetos tradicionais não eram consideradas adequadas para esse tipo de projetos, evoluindo para uma percepção de que os processos de gestão de projetos precisam ser plenamente implementados na execução de projetos de pesquisa. Para essa plena implantação das metodologias de gestão de projetos em projetos de pesquisa, alguns pontos de melhoria nas práticas de gestão de projetos precisam ser implantados. Primeiro, focar-se na priorização e acompanhamento das ações estratégicas associadas à pesquisa científica. Observar atentamente os fatores humanos, a gestão das pessoas, a gestão dos pesquisadores nos grupos de pesquisas e as incertezas inerentes às pesquisas. A implementação da gestão de projetos baseados apenas em atividades, não nos resultados. O melhoramento dos processos de monitoramento de projetos de pesquisa e inovação. A ampliação do escopo do monitoramento, não apenas nos aspectos de custos e não financeiros. Ampliar o monitoramento de riscos, sob todas as perspectivas, não apenas nos riscos financeiros. Aumentar a amplitude da gestão de projetos numa perspectiva estratégica, não apenas operacional. Capacitar e certificar os coordenadores de projetos e estimular que esses coordenadores também capacitem suas equipes na gestão de projetos de pesquisa. Enfim, não focar-se apenas nas prestações de contas vinculadas aos patrocínios. Assim, o que esse ensaio teórico argumenta é que os benefícios do escritório de projetos apresentados pelos estudos empíricos focam em questões relacionadas à prestação de contas financeiras do projeto, resguardando os pesquisadores e as instituições de ensino superior e as instituições de fomento à pesquisa quanto ao compliance das normas financeiras. E percebe-se que, a partir também do estudo da literatura, que a evolução da teoria da gestão de projetos de pesquisa tem possibilitado melhorar a compreensão das características do projeto e, consequentemente, a definição de melhores práticas de gestão de projetos em instituições de ensino superior, além de identificar os benefícios que um escritório de projetos, um PMO, voltado para a pesquisa traz aos pesquisadores e às organizações, sendo uma competência a ser desenvolvida entre os pesquisadores, que tem potencial de dar um diferencial aos seus projetos de pesquisa. Seguem a indicação das principais referências deste trabalho e agradecemos a atenção. Muito obrigada, Clara. Bom, agora a gente te ouve, Geraldo, porque acho que você não mandou o vídeo, certo? Certo, estão me ouvindo? Sim. Então, bom dia. Inicialmente, agradecer a participação, muito bons trabalhos. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. A gente tem 8 minutos, né, Geraldo? Ok. Estão assistindo aí? Sim. Ainda não apareceu, mas está entrando. Não. Agora sim. Ainda não está no modo apresentação. Ok. Estão assistindo? Sim. Bom, então, o artigo Produtivismo Acadêmico como Frankenstein da Administração no Brasil, escrito por mim, Geraldo Magela, professor da UFSJ, e Edson, da IFMG. Então, esse artigo ele tem uma conexão
grande com a sessão, né, com os artigos apresentados, principalmente isso de Bourdieu, que revela um exemplo dessa pressão do produtivismo. É um ensaio teórico que nós elaboramos a partir das últimas décadas da reflexão de pesquisadores brasileiros, principalmente da área de teoria das organizações, começaram a discutir essa temática e a ideia do artigo é entender o porquê isso existe, lembrando que não é só na área da administração. Então, nós buscamos enfocar a gênese e o processo de maturação e pensar em possíveis contribuições para resolver esse problema. Bom, então, iniciamos com a gênese do produtivismo acadêmico na administração no Brasil, principalmente analisando a história dos cursos de administração no Brasil, que inicia-se na metade do século XX, principalmente através de missões americanas que vêm em algumas universidades, principalmente a FGV, e esse conhecimento depois é passado para outras federais no Brasil, como URGS, e há um grupo de professores estudando esse início e percebe-se que essa influência americana, que era o conhecimento mais avançado na época, trouxe um gerencialismo que pode estar influenciando atualmente num produtivismo, principalmente representado com essa pressão de rankings acadêmicos, enfim. E, posteriormente, nós temos uma maturação do produtivismo no Brasil e fazemos essa relação entre com a obra do livro Schiller, que é o Frankenstein, demonstrando que como a criatura pode destruir o criador, né? Nessa analogia. E essa maturação do produtivismo no Brasil, ela ocorre principalmente com a vinda de uma visão gerencialista das empresas para a área da educação, que é muito ruim, porque a construção de um artigo ele é muito artesanal e difere muito de um processo industrial. E a própria educação, ela sofre essa pressão nas universidades, principalmente pela pressão de trazer uma lógica da gestão empresarial, vendo alunos como clientes e colocando indicadores nos professores, no seu desempenho, não só no ensino, mas também na produção acadêmica. Bom, então qual que é a busca de uma contribuição teórica, uma discussão de um caminho para esse momento? Então, nós pensamos que uma possibilidade seria sair dessa ideia dos indicadores de pontos que vem sendo exigido por ACAPES e buscar novas formas, como a citação, que talvez, né, o índices H, são formas mais inteligentes de entender a contribuição teórica e não apenas a produção por si, porque percebemos que essa pressão pelo produtivismo gera efeitos nefastos, como uma pressão não só sobre os professores, mas também sobre os mestrandos e doutorandos, e isso tem trazido um adoecimento, trabalhos de baixa qualidade, pesquisas de curto prazo, enfim, é um momento muito difícil que percebemos na leitura desses autores que vem crescendo esse problema e o número de publicação aumenta, né? Então, nós concluímos que os cursos de administração no Brasil, com forte influência internacional, principalmente conceitos da gestão estadunidense, iniciaram suas atividades de ensino baseados em uma forma mecanicista. O enfoque era muito voltado para o ambiente empresarial, especialmente para o contexto industrial. Mas, apesar das críticas, o modelo gerencialismo produtivismo se voltou para a própria academia. Em paralelo a esse fato, surgiu nas últimas décadas uma pressão muito grande nessas escolas de administração no Brasil pelo aumento da produção científica, influenciada pelos rankings acadêmicos. Vale ressaltar que não é um fenômeno apenas brasileiro, mas que também ocorre em diversas regiões do mundo em diferentes áreas da ciência. Ou seja, não é só um problema da administração. Então é isso. Mais uma vez agradeço. Imagine.
Muito obrigada, Geraldo. E o que eu poderia iniciar, antes de iniciar o debate, é agradecer a todos vocês pela submissão dos trabalhos à área temática de ensino e pesquisa. Espero que o trabalho de vocês evolua, né? Que todos eles possam, de alguma forma, serem aprofundados e a gente continuar esse debate, para que a gente não caia nessa pulverização de ideias muito embrionárias, né, gente? Porque, veja, cada um dos trabalhos suscita desdobramentos muito, mas muito interessantes. Gente, eu poderia ficar aqui conversando sobre o trabalho de vocês por muito tempo, porque todos eles eu acho que inspira questionamentos. Mas eu gostaria muito que vocês se conhecessem melhor e que esse tempo vocês pudessem conversar uns com os outros. Se vocês acharem que não é por aí, eu tenho aqui minhas anotações de leitura, né? Claro que o tempo é muito curtinho, mas eu gostaria pelo menos de formular uma questão para cada um. Fica como vocês acharem melhor. Eu posso mandar isso posteriormente. A gente pode fazer um debate mais amplo aqui com todos, ou a gente já começa por aqui. O que é que vocês preferem? Ouço grilos. Gente, Bom então, dia. Professora Manolita, posso dar minha sugestão? Eu acredito que as suas perguntas iniciais podem instigar aí as tá nossas ótimo, discussões, né? Eu tá vejo muita excelente. proximidade em três artigos que a gente pode discutir em conjunto, mas as suas perguntas podem instigar essa discussão. Tá ótimo, querida. Então, vamos lá. É, o primeiro trabalho, né, sobre desempenho acadêmico, que o Luan apresentou, no meu entender, Luan, o teu trabalho tem uma importância muito grande, porque há pouco tempo, eu diria que uma década, a gente sente nas políticas públicas uma preocupação bastante pronunciada de ampliarmos o número de estudantes na educação superior, né? Não vamos aqui nem justificar por quê, entendo que isso é um desafio que o Brasil carrega, um desafio histórico, e eu acho que você traz uma questão muito relevante e que ela está carregada de preconceitos. Isso é o que eu acho interessante no teu trabalho, é que na medida em que você aprofunda essa pesquisa, e eu diria até chegando a dados empíricos, né, a gente pode ir desvelando realidades que não são homogêneas, né? Por que que eu acho que o teu trabalho chega a um impasse muito interessante, que é quando você pondera que os resultados não são suficientes para responder tua questão. Ou seja, quem publicou antes de você, é, por alguma razão, pode ser metodológica, eu acredito até que seja, o alcance foi curto. O que eu tenho percebido é que as instituições, isoladamente, elas, principalmente aquelas que têm acolhido estudantes com um perfil próximo ao que você descreve, elas têm desenvolvido levantamentos. E aí eu sugiro, porque eu não vi na sua literatura, dar uma olhada no que tem sido publicado nos observatórios, né? Várias universidades públicas desenvolveram observatórios da vida estudantil, que inclusive é uma herança francesa aí, né? No período que a França, na década de 90, estava promovendo uma política de acesso à educação superior muito mais ampla, ele criou um observatório nacional, né? E esse observatório tem sido apoiado em algumas universidades públicas, e olha, se você, eu estou aqui com um exemplar, mas eu tenho praticamente todos. Essa coleção de livros é do Observatório da Vida Estudantil da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Meu amigo, o que tem de material maravilhoso para você ler sobre esse tema e ponderar, né, que o escopo da sua discussão precisa ser ampliado é muito grande. Eu já colocaria
de início que essa visão que a gente tem de escola pública como um tijolo único, ela é um tanto quanto equivocada, porque tem escolas mais antigas, escolas mais recentes, escolas com um número de campi muito expressivo, tem escolas que são mais tem escolas muito mais tradicionais, tem escolas mais arejadas. Eu diria que as 20 universidades que foram criadas de 2003 para cá, elas têm uma pegada, se eu poderia usar um termo mais popular, muito mais democrática, né, no acolhimento, no acompanhamento, palavra-chave no teu trabalho, no acompanhamento dos estudantes que as mais tradicionais, né? Então, eu diria que olhar para a universidade com as suas singularidades, eu acho que é um fator interessantíssimo. A outra, e dentro dessa singularidade, uma coisa que eu posso te dizer é que tem universidades que acompanham os estudantes, principalmente os cotistas, exatamente para que você não invista recursos públicos que são valiosos, né? E que haja uma taxa de abandono muito elevada, para que, e nesse abandono, fique a sensação de que eu não nasci para isso, eu preciso trabalhar para resolver questões mais imediatas. Alguns postergam a formação para depois e não conseguem mais, porque a vida vai envolvendo outras responsabilidades. Então, eu acho que seria muito mais que um estudo econométrico, eu acho que seria extremamente interessante estudo de caso, né? Sei lá, estabelecer vários estudos de caso para que isso fosse dando densidade as tuas análises e, de algum modo, você começasse a perceber que tem universidades com uma certa identidade. Eu, eu identifico uma claramente que são as universidades jovens, né? Outra coisa que eu queria te dizer gente, eu sou apaixonada por universidade pública, então é um assunto que, de fato, me interessa muitíssimo. Algumas universidades públicas, elas têm desenvolvido o que eles chamam de indicador de desempenho acadêmico. E olha, para o bem e para o mal, como todo indicador, né, ela praticamente rege a vida estudantil no interior dessas instituições para tudo, para bolsa, para projeto, para extensão, para tudo. É como se fosse assim um divisor de águas, né? E isso, claro, que se não vier paralelo a outras ações, é quase um sistema de casta. Ou seja, os estudantes que têm um indicador, um IDE muito elevado, eles têm direito a tudo. E aqueles que têm um IDE bastante baixo, eles não têm direito a nada, né? E isso é um problema, no meu entender, isso é um problema, porque muitas vezes o IDE não é uma decisão do estudante, é que ele tem uma trajetória de vida, né? Que levou a isso. E aí eu, para não ficar só no teu caso, Luan, eu diria para você que uma das questões que mais nos aflige, aí eu estou falando no singular, embora esteja colocando no plural, é a gente estudar o fenômeno dos estudantes que são os primeiros, eles debutam na educação superior no interior da sua família. A gente já percebeu que esses caras enfrentam desafios muito maiores, porque muitas vezes não tem amparo em casa. Eles não, as famílias não olham para a educação superior como alguma coisa para eles, como se fosse assim, isso não é para você. Você está dando um passo maior do que a sua perna. Essa família precisa de mais um braço trabalhando e gerando rendas. Então, você tem um ambiente familiar que já não ajuda. Você tem um ambiente universitário que muitas vezes não acolhe. Então, essa categoria de estudante vale muito a pena a gente entender melhor. E fica aqui, inclusive, um convite, porque esse é um projeto que me interessaria de perto para a gente trabalhar juntos, com quem vocês quiserem. Porque eu acho que o Brasil começaria a entender melhor por que que a evasão que a gente tem, mesmo em escolas públicas, é tão elevada, né? Então, é a dica que eu te daria, mas fico à sua disposição para qualquer hora a gente bater um papo, né?
e, de alguma forma, se eu puder colaborar nessa discussão, eu fico à disposição, tá bom? Eu acho que é a minha contribuição. No texto da Bárbara e da Poliana, aí é um texto que eu tenho até mais intimidade, porque a minha aproximação com a Bárbara é quase uma relação de carinho e de respeito acadêmico, claro. Eu tive na banca de qualificação e a banca final do trabalho dela, e o assunto que ela tratou foi exatamente esse, né? Eu, inclusive, Bárbara, fiquei até surpresa da Poliana vir como primeira autora, porque eu reconheci o seu trabalho de ponta a ponta. Gente, eu não vou mentir, porque, olha, eu às vezes perco o amigo, se é que é amigo, mas eu não, eu tento não perder minha coerência comigo mesma. É um trabalho que me abala muito, né? Eu acho que é impossível ler o trabalho da Bárbara e você, enquanto professor ou professora, que respeita muito, né, o que faz e os sujeitos envolvidos, não ficar abalado, com a abordagem, né? E então é um tema que suscita, no meu entender, também novos desdobramentos, porque a Bárbara retrata uma perspectiva do processo de avaliação, de orientação. De fato, eu reconheço que essa perspectiva existe, né? E principalmente com os professores mais antigos, né? Ou de escolas mais tradicionais. Mas eu noto que existe uma geração de orientadores, a exemplo do seu orientador, né, o professor Marcelo Bispo, né, que justamente, talvez até por ter sido um pouco tocado, né, por essa lógica, é, que não é nem de autoridade, né? Porque para o Habermas a autoridade não é isso, né? O Habermas diz a autoridade está no argumento, a autoridade não está nas pessoas. Eu acho que na academia isso é absolutamente importante, que a gente não faça confusões. Então, portanto, não está na esfera da autoridade, mas está na esfera do autoritarismo, né? E esse autoritarismo, ele conflita de frente com um autor muito caro na nossa vida educacional, que é o professor Paulo Freire, né? Que muito trabalhou o conceito, conceitos relacionados a esse diálogo, né? Tanto que a ideia de aula expositiva dialogada, né, assumiu na literatura do professor Paulo Freire uma dimensão muito grande, ao ponto que ele criou, isso está em um dos livros dele de uma maneira mais profunda, em outros de maneira um pouco mais referenciada, os ciclos de cultura, que nada mais são do que o exercício do diálogo, né? Então, entendo eu que por autores brasileiros, que eu gosto muito de valorizar, né, a gente poderia continuar essa discussão e indo para orientadores que conseguiram estabelecer com os seus orientandos é, esse diálogo qualificado, né, para que a gente possa construir um ambiente de trabalho, um ambiente educacional muito mais saudável, né? Então, eu tenho a impressão, Bárbara, depois de reler a partir do artigo teu trabalho, que eu descobri a dor que eu sinto. E a dor que eu sinto é que a leitura parece que todas as relações que permeiam orientadores e orientandos, ela tem esse traço, né? E aí é o que eu digo, os fenômenos humanos, eles não são tão compactos, eles não são preto no branco, né? Eles não são tão homogêneos e lineares, ou seja, a gente precisa colocar matizes aqui,
a gente precisa ter outros tons. Desculpe a metáfora, mas aqui é seriamente colocada, é só para me ajudar. A gente precisa colocar mais tons de cinza, né, nessa análise, é, porque ela representa, sim, infelizmente, um grupo de professores que ainda exercitam suas atividades de orientador de uma forma tão, é, é, enfim, tão dura, né? Tão complicada. E, por outro lado, eu fiquei aqui pensando que quando a gente ouve, quando a gente escuta o indivíduo, perdão, quando a gente se comunica com o indivíduo, a gente sabe o que disse, né? A gente sabe a intencionalidade da nossa fala, mas a gente nunca pode imaginar com detalhe como o outro recebe, né? Como o outro recebe. E aqui é outra dor que eu tenho. Você sabe que em algumas falas dos estudantes eu me enxerguei. Eu me enxerguei. E isso foi muito duro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito preocupada com essa questão, né? Preocupada em acolher, preocupada em ouvir, preocupada em compreender contexto. E mesmo assim, em algumas falas deles, eu me vi pelo seguinte: nós temos um compromisso em, imagine, num mestrado, né, levar o estudante a desenvolver uma pesquisa e desenvolver uma dissertação de qualidade, né, contributiva para a formação dele, em pouco tempo, com circunstâncias muito variadas. Né? E muitas vezes, Bárbara, o que eu acho é que os estudantes mais sensíveis, muito, mas assim, hipersensíveis, são os mais frágeis academicamente, onde eles têm muito medo do insucesso e cada fala do orientador representa para ele a seta dizendo: você tem debilidades e talvez você não consiga. Então, eu acho que tem aspectos aqui que são psicológicos, aspectos que são epistemológicos, aspectos que são sociológicos. Então, eu vejo a complexidade do que você está estudando. Se ela for levada à última potência, não tem, desculpe, nem mocinhos nem bandidos nessa história, né? Tem atores sociais e suas circunstâncias, e muito delicadas, né? Então, eu queria muito ter a oportunidade de continuar conversando contigo e agora com a Poliana, já que ela foi envolvida, para que a gente desdobrasse esse trabalho. Eu acho que a academia precisa ver as coisas de uma maneira, vamos dizer, dar uma dimensão complexa, porque é um fenômeno complexo, né? Então, era isso que eu queria te dizer e espero que esse debate continue, né? Depois a gente tem o projeto da Clara, o texto da Clara. Clara, eu sempre acho os teus textos tão você. É impressionante como eu já li outros, né? Você tem já um estilo de escrita, você tem interesses muito demarcados. E eu confesso que, mais uma vez, quando li o teu texto, eu me identifico muito, né? Porque nesse ambiente universitário, gente, talvez há uns 2 anos, talvez 3, já nem me lembro, eu escrevi um texto em que eu fiz um mapeamento a partir de um material quantitativo de todas as responsabilidades que são assumidas por um professor da educação superior. Pessoal, eu hoje já não me lembro mais quantas responsabilidades foram acumuladas entre ensino, extensão, pesquisa, publicação, orientação, gestão, né? Gente, quando nós abrimos o escopo, eu diria que é missão impossível. É missão impossível a gente ser bom em tudo. É missão impossível é, a gente desenvolver tantas competências simultaneamente. Então, naturalmente, a gente vai
até para sobreviver, para psicologicamente sobreviver, a gente vai dar mais atenção ou prioridade em algumas, né? E eu diria que você toca num aspecto que dificilmente a gente dá prioridade. Porque você está preocupado em fazer a gestão da equipe, você está preocupado em cumprir prazo. Gente, aí eu olho para os meus pares, no momento da prestação de contas, é uma crise que se instala. A gente com medo, né, de não ter o nosso o projeto aprovado na devolutiva dos resultados, porque também tem dinheiro envolvido. Então, eu acho que você toca num tema extremamente sensível e que, no fundo, é o que menos a gente se preocupa, porque as outras demandas vão nos afogando, né? Então, olha, eu aprendi muito, eu passo a olhar o que você está dizendo numa outra perspectiva, e eu tenho a impressão que valeria muito a pena é, é, uma disciplina eletiva, principalmente para os doutorandos, porque no meu caso eu sobrevivi porque eu tive um orientando do doutorado que, claro, já terminou o doutorado e hoje ele trabalha lá no Mato Grosso. E ele veio como técnico administrativo, né? Essa é a origem dele. Gente, ele é fera no que você está dizendo. Ele é fera, ele entende tudo, ele dá conta de tudo. Os formulários, o preenchimento dos formulários. Então, eu sempre tive essa pessoa que me ajudou em todos os projetos e continua me ajudando. Então, nunca tive problema, mas me senti muito egoísta quando eu li o teu trabalho, porque eu disse, olha, em vez de eu aprender, eu termino usando uma pessoa que tem essa facilidade. Mas acho que o teu tema é extremamente importante e nessa preocupação que se tem de eu diria, de gerar impacto na sociedade, né? A gente precisa cada vez mais de financiamento de projeto, e para isso a gente depende muito do êxito dos projetos anteriores. Então, você está, de fato, oferecendo uma contribuição muito grande. Imaginei até se criar uma página, né, na própria AMPAD, né, em que essas questões fossem tratadas. Se você quiser, eu posso levar isso de alguma maneira para que a gente pudesse disseminar essas questões que você tão bem organizou no seu texto. Eu queria, de alguma forma, ajudar a isso chegar até os professores, porque, de fato, não é alguma coisa que, quando a gente tem o projeto aprovado, a gente prioriza. E não por não ser importante, mas por darmos importância ao desenvolvimento mesmo, à operacionalização do projeto. Quanto ao texto do Geraldo, eu acho que você dá voz a muita gente. A muita gente. Todos nós sofremos as dores desse produtivismo. É uma coisa que eu diria, eu já perdi muito cabelo com isso e eu hoje já estou um pouco mais conformada de enfrentar o fato de que eu não sou produtiva, né? Não me orgulho disso, mas ou eu faço isso ou eu não priorizo as coisas que eu valorizo. Então, acho que cheguei numa idade, né, que eu já assumi isso e, felizmente, a instituição onde eu trabalho tem respeitado a minha decisão, e aí eu simplesmente decidi, minha prioridade é publicar com meus orientandos. Então, essa é a minha prioridade zero, e talvez uma vez por ano, ou a cada 2 anos, aí sim eu publico um texto em que eu seja a primeiríssima autora, né? Mas eu sei que isso não é uma prerrogativa de todos. Então, eu acho que você está tocando em questões extremamente relevantes, assino embaixo todas as suas preocupações. Agora, a primeira atividade do SEMEAD, eu acho que ela não foi projetada no formato online, ela só foi presencial. A gente recebeu a professora Cláudia da CAPES, né, que é uma das
das principais professoras que representam a nossa área no processo de avaliação dos programas. E ali ela compartilhou com a gente as novidades, né, que nós temos por aí. E uma das novidades que ela acentuou muito foi a questão da popularização da ciência, né? Eu acho que não tem aqui nenhum de nós que discorda de que a desimportância da universidade é proporcional, a desimportância social da universidade é proporcional ao fato da gente produzir muito e ser lida simplesmente pelos pares. Se é que somos lidos, né, gente? Aqui eu já estou indo com otimismo, porque a nossa produção é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo assim, por quem somos lidos? É outra questão. Então, essa questão da popularização da ciência, ela vai passar necessariamente por mecanismos de divulgação dos resultados da nossa pesquisa cada vez mais diversificados, né? Então, eu diria que, além de publicar, porque ela diz que não se abre mão disso, né? A gente ainda tem que encontrar meios de popularizar a ciência e ela chegar, de fato, à sociedade que financia, né, principalmente a universidade pública. Então, eu acho que aqui temos uma questão. A outra questão é que quando você defende como uma possibilidades de haver uma força que questione esse produtivismo, seria elevar o rigor científico, seria ter um compromisso explícito com a relevância do que a gente escreve, ter em mente o impacto social do que a gente escreve, é ter um sistema de avaliação cada vez mais criterioso, né? E investir mais na formação de pesquisadores. É o que eu retirei do teu trabalho em termos de recomendação. E aí o que eu queria te propor é que, em vez de recomendação, isso viesse como questão, né? Eu acho que o nosso papel de recomendar, eu acho, né? Aí é uma visão muito particular minha, eu acho que os textos reflexivos, eles são menos propositivos e mais problematizadores. Então, eu finalizaria esse texto com questões, né? E essas questões, inclusive, a gente colocasse aqui o elitismo que isso vai representar. Porque, meu caro Giraldo, não é a primeira vez que eu leio os seus textos e gosto muito dos temas e da abordagem. Se a gente for para essa direção, a gente vai ter uma casta muito reduzida de autores que conseguem rigor, relevância, impacto, sobreviver a um sistema de avaliação extremamente fino e ter uma formação científica como a gente tinha 20, 30 anos atrás. E principalmente quando eu vejo, Geraldo, o projeto de termos o mestrado com 1 ano e meio, quando eu vejo que se você vai bem no mestrado, nem precisa terminar, você já pula para o doutorado, né? E eu diria o seguinte, para a gente chegar a esse perfil de publicação que você valoriza, e eu confesso, e eu também, a gente precisaria ter uma educação básica, como a gente tem em alguns países, né? Eu posso dizer um elemento só que nos diferencia imensamente. Vivi em um país que se cultiva a leitura. O hábito da leitura não é uma punição. O hábito da leitura faz parte da cultura, razão pela qual a gente tem livrarias em toda esquina. As pessoas dão de presente de Papai Noel livros. As pessoas, quando saem de férias, uma das bagagens que ela leva é uma cesta de livro. Então, como a gente tem uma educação muito voltada para a profissionalização, e eu tenho certeza que você concorda com isso, essa cultura científica que a gente precisaria ter trazido aos pouquinhos, até chegar naquilo que é superior da universidade superior, porque às vezes eu tenho muita dificuldade de saber o que diabo é esse superior aí, né?
e eu acho que é exatamente na direção do que você está propondo, quando a gente chega no mestrado de 2 anos, a gente já tem muita dificuldade, porque alguns estudantes, eu diria que quase todos, você tem que começar, eu diria, a alfabetizar essa linguagem científica. Então, quando eu vejo a nossa trajetória educacional, eu diria que a gente vai restringir isso a pouquíssimos autores. E aí eu tenho um certo medo. Então, o meu dilema, como uma professora que já tem mais de 30 anos na docência, é exatamente como é que a gente resolve esse cobertor curto. Porque eu adorei as suas colocações. Mas quando eu vejo o contexto brasileiro, aí eu tenho medo, porque iremos falar, poucos irão participar do diálogo, de ser autor e de ser leitor. Porque cada vez mais a gente vai, poucos escrevem para poucos. Entende? Esse é o meu dilema. Esse é o dilema que eu acho que você poderia dar continuidade ao seu texto, né? Como é que a gente pode trabalhar essas suas recomendações no contexto brasileiro? É isso, pessoal. Eu acho que foram questões que a leitura de vocês suscitaram e eu amei. Eu amei cada um dos textos, eu aprendi com cada um me provocou muito, né? Queria muito revê-los, né, no SEMEAD do ano que vem. Eu acho que tem espaço na Ampad. Assim, até posso dizer para vocês que agora, dia 5 a gente teve a resposta das submissões temáticas do próximo triênio da Ampad, e a gente teve uma proposta para tratar de educação superior em administração. Vocês vão ver que tem espaços para muitas discussões. Poxa, gente, vamos usar esses espaços, vamos estar junto, vamos fazer uma comunidade que pensa a educação, trilhando aí o campo da administração, para que a gente discuta as nossas mazelas, né, os nossos desafios, porque a gente tem muito a contribuir, muito, muito, muito. Né? Esse é o convite que faço a todos. Vamos ocupar esses espaços. Olha, Geraldo, não é uma crítica, é apenas um convite, trazendo questionamentos. Agora, eu gosto muito de usar o termo qualificado, né? Não são questões ingênuas. Vamos trazer questões que nos leve a uma pesquisa, a uma mesa redonda. Eu acho, Geraldo, que o teu tema justificaria uma mesa redonda, sim. A gente poderia organizar no próximo Enampad, que vai ser em Sergipe, acho que todos já sabem, uma baita mesa redonda para tratar dessas questões. Eu te ajudaria a organizar. A gente trazer pessoas muito contributivas nesse debate, com pensamentos diversos, e a gente poderia avançar nisso, tá? Super dentro, se você topar. Ok, pessoal? E aí, Clara, suscitei alguma questão a mais? A gente ainda tem tempo. Ai, meu Deus, 9h38. Temos tempo, gente. Vamos lá. Karina, Eu, você teria alguma coisa para colocar? Adoraria te ouvir sim, também. sim. Bom dia, pessoal. Eu fiz algumas considerações aqui de alguns trabalhos sobre o trabalho do Luan, o desempenho acadêmico entre os cotistas e não cotistas. Foi um trabalho que muito me interessou porque é a minha área de estudo. Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Eu estudo as questões étnico-raciais, políticas de ações afirmativas. Eu atuo também com políticas de ações afirmativas. Já atuei como presidente de bancas de heteroidentificação, como também atuando em políticas, em prol dessas políticas aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí muito me interessou realmente. Eu tinha alguns comentários para fazer algumas perguntas. Tu mencionou ali a lei de cotas, né?
Eu acho até agora para fins de publicação, não sei se estás pensando em submeter em alguma revista científica, que eu acho que seria muito interessante, trazer a atualização que teve dessa legislação. Se tu colocou ali a atualização, eu peço desculpa porque eu não observei, mas ela foi atualizada, essa lei de cotas de 2012, ano passado, e ampliaram as políticas de ações afirmativas, ampliaram os grupos que são atendidos, então incluíram a população quilombola também, outros grupos minorizados, então talvez seria interessante mencionar, né, para fins de publicação, até para ficar com a lei fresquinha ali. E aí também tu comentou ali da história e cultura afro-brasileira, da alteração que teve da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas. Seria interessante também mencionar a história e cultura indígena, porque essa LDB teve a legislação que fala da história e cultura afro-brasileira, e aí uns 2 anos depois, ou um ano, incluíram a história e cultura indígena. E aí fica história e cultura afro-brasileira e indígena. E aí tanto que a gente trabalha juntos, assim, na, nas questões que a gente trata das educações para as relações étnico-raciais. Ali, quando tu trouxe o teu quadro, eu estava super ansiosa para olhar o teu quadro ali, que tu traz aquele compilado das análises, dos estudos, do desempenho, dos cotistas. E aí eu vi que depois, após o quadro, tu explicou que alguns se basearam, no desempenho acadêmico, outros se basearam em outras métricas. É onde tu explica ali quais métricas foram utilizadas para os estudos, para dizer se foi superior, inferior ou se não teve é, mudança significativa. Como sugestão, trazer isso para o quadro, porque aí facilita ali a compreensão, porque quando eu fui analisando, um estudo diz que é superior, o outro é inferior, e aí eu fiquei, tá, mas eles não estão usando as mesmas métricas, né? E aí eu acho que vai até muito ao encontro do que a professora Manolita colocou, talvez ali para diferenciar isso, para deixar isso, para que o leitor consiga entender, tá, a gente está trabalhando com dados diferentes. E aí tu trouxe um dado, acho que tu talvez não trouxe porque saiu agora recentemente, foi o Censo da Educação Superior de 2023, realizado pelo INEP, e foi identificado que o desempenho dos alunos cotistas nas universidades é superior. E aí eles trazem todos os dados com base nos dados do INEP, desse censo que é feito da educação superior. Talvez tu dá uma olhada para ver quais foram os elementos que eles utilizaram. E aí, como pergunta, eu fiquei com dúvida no seguinte: tu trouxe até ali na apresentação também, nos resultados da pesquisa da pesquisa Quant que tu fez, tu traz algumas afirmações. Por exemplo, os alunos ingressantes por ações por ampla concorrência necessitam estudar mais. Enfim, tem até ali nos slides algumas afirmações. Com base no que foram feitas essas afirmações? Oi, professor, muito obrigado pelas considerações, foram ótimas, tanto as suas considerações quanto da professora Manuelita, anotei todas aqui, a gente vai tentar incorporar no trabalho na medida do possível. Em relação à sua pergunta, na realidade foi uma observação empírica, porque quando a gente olha nos resultados, a gente vê que as notas dos estudantes que entram por ampla concorrência, elas são maiores nos fundamentos gerais, né? Então, considerando, por exemplo, que por ações afirmativas, a nota de corte dos alunos tende a ser menor do que por ampla concorrência. E aí é uma justificativa teórica que a gente utiliza para explicar que quando a gente olha a nota de fundamentos gerais, ela é maior do que os estudantes de ampla concorrência, ela é maior do que os estudantes de ações afirmativas. Mas daí quando a gente olha o componente
do componente específico, que é o que o aluno estudou no curso de graduação dele, aí não há diferença estatisticamente significativa. Então, o que a gente observou é isso. No caso, a grande diferença observada entre as notas dos estudantes em instituições públicas, ela se deriva da nota de fundamentos gerais, né? E aqui a gente está olhando com base no ENAD, né? Aí tem realmente os dados do censo de 2023, que a gente não observou, mas que eu já havia lido esse resultado que você mencionou também. Não sei se ficou claro a minha explicação. Ficou, Luan, obrigada, tá? Por que que eu te perguntei isso? Porque é, realmente não me leve a mal, né? Mas pela minha proximidade com o tema, me incomodou um pouco essas afirmações, que, por exemplo, os ingressantes por ações afirmativas necessitam estudar, se preparar mais. O verbo necessitar parece que leva para aquele lugar de que os cotistas não precisam estudar tanto, porque a nota de corte é menor. E a gente sabe que o que leva em consideração isso, às vezes, é a oportunidade. Talvez as pessoas que têm, e aí não seria um achismo, isso é um dado. As pessoas que entram por meio de ações afirmativas, elas têm menos oportunidades, por isso que a medida vem para reduzir, para tentar, de certo modo, por meio da justiça social, equiparar isso. Então, afirmar com base ali no dado de formação de aspectos gerais, seria talvez uma afirmação um pouco rasa ali. A gente não teria um elemento para afirmar que, ok, necessitam, mas necessitam por quê, né? Não sei se eu me fiz entender. Talvez fique de reflexão para você, com os outros autores, pensarem nisso. Não, faz todo sentido. Na verdade, foi um descuido na escrita, né? Por ser um tema um pouco sensível, eu acho que eu não tinha esse olhar, na verdade, né? Na realidade, muito obrigado. Eu vou ajustar aqui. Na realidade, eu vou escrever com outras palavras, essa questão. Obrigado. Alguém gostaria? A gente ainda tem, pessoal, 3 minutinhos. Vamos lá, Clara. Mas eu vou aproveitar esses 3 minutinhos, né? Que se alguém quiser dividir, me diga quantos minutinhos que Então, eu vamos divido. lá, já falei muito. Professora Manolita, primeiro eu quero agradecer, né, os comentários. A professora tem a habilidade ao mediar, de encontrar os pontos positivos dos trabalhos, né, e achar contribuições que a gente acolhe assim poxa vida, né, não vi isso, né, então a gente acolhe muito bem para acrescentar o nosso trabalho. Não tenho palavras. Pelas observações até dos outros trabalhos, a gente aprende com seus comentários. Então, agradecer bastante. Eu acho que essa sessão, ela trabalha muito o tema do Geraldo, porque tudo é para entender o mecanismo, né? Eu tenho falado, eu trabalho na Vice-Reitoria de Pesquisa, e os meus temas de pesquisa, o que me motiva a pesquisar os meus temas, né? É o ambiente que eu estou, entender a iniciação científica, entender a dificuldade do pesquisador da pós-graduação, do pesquisador da graduação, das revistas científicas. Hoje eu estou num trabalho especificamente sobre publicar, né? Como é esse mecanismo da avaliação por pares, né? E Einstein viveu isso, né? Uma das publicações tão importantes, a gente compreender esse mecanismo de fazer ciência, né? E eu acho que essa sessão ela fala muito sobre isso. Esse produtivismo nos traz uma série de desconexões do sistema, né? Quando a Bárbara fala aí da violência no processo de orientação, ele está nessa lógica do produtivismo, muitas vezes, né? Eu entendo, e aí eu, como docente, eu entendo a dissertação e a tese como uma ferramenta metodológica para ensinar a um aluno a ser cientista, a ser pesquisador, né? Ele é um meio, né? Ele brinda ao final, pronto, ó, consegui, alcancei, através da utilização de um método, chegar a uma produção científica, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas eu sei que quando a gente também está na academia, aquilo se torna um produto,
né? Um produto que qualifica o programa, um produto que qualifica a produtividade do professor. Então, eu acho que a gente tem várias distorções de ferramentas que são idealmente propostas por uma busca desse produtivismo, né? E o professor vive, a gente entender a lógica do professor, como a professora falou, a questão da teoria das restrições, né? Eu não consigo fazer tudo, eu tenho que priorizar, né? Então, o que eu priorizarei dentro desse tripé aí da educação. Então, agradecer, realmente os trabalhos foram muito bacanas para a gente compreender, aí na minha lógica do que eu estou buscando, né, compreender o mecanismo de fazer ciência. Foi muito gratificante a leitura dos artigos aí de todo mundo que está nessa sessão. Agradeço a todos. Ai, Clara, pediria para você deixar o seu e-mail aqui para mim, porque eu acho que essa linha de pesquisa que você atua é tão legal. E assim que surgir uma oportunidade, eu gostaria de te convidar, né, para a gente debater. Então, aliás, eu agradeceria se vocês me passassem os e-mails, porque, gente, o que eu gostaria era diversificar os convites, para a gente não ficar sempre nos mesmos, né? E eu sei que vocês estão seriamente comprometidos com o que estão fazendo. Então, agradeço muito e já estou aqui anotando. Não sei se teria mais alguma questão. Lua, eu te recomendo fortemente olhar o material da UFBA, tá? Se você tiver qualquer dificuldade, me escreve, porque tem inclusive alguns casos em universidades muito respeitadas, né? Entre elas, o caso do sul a Universidade do Sul da Bahia, que é muito jovem, e o que é que eles estão fazendo para acolher e, ao mesmo tempo, para esses estudantes não abandonarem os cursos, sabe? Então, você está num mar de possibilidades, de estudo. Acho que o diálogo com a Karina pode também te ajudar muito, porque quem estuda com essa sensibilidade que a Karina estuda, ajuda a gente se expressar, porque é todo um vocabulário que, por incrível que pareça, precisa ser pensado com carinho, sabe? Eu acho que a gente, por mais que queira se desvencilhar, a gente vem com um vocabulário carregado, carregadíssimo, de preconceitos, né? Eu acho que são heranças, né, de uma cultura colonial. E, por incrível que pareça, aqui e ali a gente se dá conta, caramba, eu não posso falar isso, eu não posso usar esse termo, as implicações aqui. Então, eu acho bem interessante ter no teu grupo aí de estudo alguém que venha nessa perspectiva da Karina. Bem legal, né? Geraldo, você queria colocar alguma coisa? Professora Manolita, eu agradeço o convite, aceito o convite da roda de conversa, né? Acho que as suas contribuições vão nos ajudar bastante aqui, né, seguir nesse trabalho, né, Uhum. de aprofundar sobre esse tema. E essa questão da trajetória, eu achei bem interessante, né, de pensar a trajetória do pesquisador, começando lá da educação básica, né, não tinha pensado nisso, achei interessante. E eu acho que é muito cruel, né? Aconteceu essa semana, chegou uma professora nova aqui na universidade, falando que usou meus artigos na tese dela na USP e citou, mas aí você vai no Google acadêmico, não tem a citação. Então, o sistema ele é ruim, porque ela falou e comentou com muita gente, e às vezes a métrica não pega, né? Então, esse é um exemplo, né? Ela usou bastante, citou várias vezes em artigos e na tese, mas na hora que você vai no Google acadêmico, a ferramenta não pega. Então, olha como que há uma crueldade com o próprio pesquisador, né? E a gente é cobrado por artigo, por citação, e esse caso me fez refletir. Falei, bom, tem às vezes a contribuição que é qualitativa e a métrica quant não pega, né? Sim, sim. Que bom a gente então entra em contato quando for o momento de fazer a proposta, e aí você já pode ir pensando
quem poderia participar dessa mesa redonda. O que eu já posso te antecipar, Geraldo, que o desafio das mesas redondas é o, o cara que vai participar tem que estar presente. Muitas vezes essa é a nossa dificuldade, sabe? Porque com essa coisa de pós-pandemia, da gente participar na perspectiva online, e aí a mesa redonda o cara tem que estar lá. Isso faz toda a diferença. É, e eu não sei, eu acho que a tua discussão merece que brasileiros discutam isso primeiro, antes da gente envolver os gringos, sabe? Porque eles trabalham com outra realidade, né, Geraldo? As condições de trabalho deles é uma coisa totalmente diferente da nossa. A gente é meio Dom Quixote, né? Então, eu acho que valeria a pena ter, por exemplo, um editor de revista na discussão, entendeu? Começa a pensar junto com o teu coautor é, a composição disso daí e talvez a gente possa, antes da submissão final, falar com o Marcelo Bispo para ver se ele daria alguma sugestão ou outra. O Marcelo é muito bom nessa discussão, mas fico feliz de você ter aceito o convite, o desafio. E só para finalizar, eu acho que eu tenho que fazer menos, mas agora eu estou passando a fazer mais. Participar dos eventos, né, levar o trabalho. Eu acho que essa questão da popularização é Sim, fundamental estar nos eventos, né? Então, estou aqui online, semana que vem vou para um presencial em Campo ótimo. Grande. Eu acho que tem que estar lá defendendo, Sim. senão, não é só publicar, né? Isso. E assim, nessa popularização, Geraldo, era ótimo que você promovesse um café com seus pares, né? Porque tem o efeito de reverberar. Sei lá, tratar dessa questão no programa de iniciação científica, sabe? É começar a sair do artigo pelo artigo, é promover esse diálogo, em diferentes instâncias que possam, refletir, né? Olha onde é que a gente está, olha o problema que nós temos, como é que a gente pode ter saídas para isso daqui, democratizar a reflexão, sabe? Então, estou super feliz que você esteja aí convencido de que o caminho é esse. Gente, nós estamos já indo para os momentos finais mesmo. Não sei, o Luan, a Bárbara gostariam de manifestar algo? Eu acho que o Luan já falou. Bárbara, você queria, querida? Não, professora. Tá tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tá ótimo. Eu Gente, eu então só gostaria de agradecer, só para finalizar, eu gostaria de Pois não. agradecer, sair da sala aqui, gostaria de agradecer todos os comentários, sugestões, a gente já está fazendo as alterações. Professora Manuelita, eu não conhecia esse trabalho dos observatórios, eu vou analisar, achei muito interessante, ver se a UFG tem alguma iniciativa nesse sentido, e se não, até propor a criação de um observatório aqui Isso, no meu âmbito da instituição. amigo. Interessante. Isso, isso. Agradeço. Olha, o primeiro exemplar dessa coleção é o que é um observatório. Olha, maravilhoso o texto. O que é um observatório, e inclusive eu acho que o pessoal lá da França faz consultoria de colegas, né? De como montar, tem toda a proposta do Observatório da Federal da Bahia. Eu sei que a Federal do Rio Grande do Norte também tem um observatório. Olha, isso está se disseminando, sabe, Luan? Eu acho que você vai encontrar materiais muito ricos para sua pesquisa, tá bom? Agradeço. Muito obrigado, professor. Imagine, imagine. Então, pessoal, foi uma honra, participar dessa sessão com vocês. Agradeço mais uma vez a confiança aqui no SEMEAD, a submissão do trabalho. Espero que vocês tenham recebido bons pareceres, né? Uma coisa que a gente está tentando muito melhorar. Eu sei que é mais um trabalho voluntário que a gente faz, mas a gente está tentando trabalhar com pessoas que são bem avaliadas pelos pareceres que fazem, inclusive premiá-los. É, e
por favor, se inscrevam como pareceristas também, né, gente? Isso é uma troca importante. Hoje, se a gente não tiver um grupo bom de pareceristas, dificilmente a gente vai ter pareceres bons, porque, mais uma vez, a gente aprende fazendo, a gente aprende errando. É mais uma atividade que a gente naturalizou no ambiente educacional, por incrível que pareça. Então, muito obrigada e espero que ainda tenha muita coisa boa aí no SEMEAD para vocês aproveitarem. E espero por todos vocês o ano que vem, quem sabe presencialmente, para a gente continuar esse papo almoçando, tomando um café, dando uma caminhada no campus. O campus da USP é absolutamente inspirador. Dessa vez não foi possível caminhada, porque a chuva não para, gente. Mas quem sabe o ano que vem a gente tenha mais sorte. Então, muito obrigada de coração e foi um prazer revê-los. Tchau, tchau. Karina, muito obrigada pela ajuda, querida. Gente, vocês avaliaram aqui, né? Por favor. Isso é importante para a organização do congresso. Karina, um beijo, querida. Foi um prazer te conhecer. Espero que a Desculpa, gente. pessoal, minha internet caiu de novo hoje, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora Manolita. Imagine. Tchau, pessoal. Estou me deslocando agora. Tchau, tchau.